Obras ampliam serviços de cardiologia no norte catarinense. O Hospital Regional recebe investimento de mais de 8 milhões de reais. Universidade gratuita amplia acesso ao ensino superior em Santa Catarina. Mais de 50 mil estudantes têm acesso a bolsas integrais do Estado. Cine Catarinense faz integração entre trabalhador e mercado de trabalho, garantindo emprego a mais de 8 mil pessoas. Paraná cria fundo em apoio a municípios atingidos por temporais. Mais de 50 milhões de reais são alocados. São Paulo realiza em metrô simulação contra alagamento. Renault firma parceria com montadora chinesa. Acordo compartilha Parque Fabril e tecnologia. E veja também, parte de torre medieval desaba em Roma. Resgate de operário preso sob os escombros é interrompido após segundo colapso. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta segunda-feira, 3 de novembro de 2025. Agora no horário de Brasília, 8h04. Os serviços de cardiologia deverão ser ampliados em Joinville, no norte catarinense. As obras no Hospital Regional estão em fase avançada e prometem modernizar o atendimento a pacientes de toda a região norte de Santa Catarina. Aguardada há mais de 2 décadas, a ampliação do setor de cardiologia avança no Hospital Regional Heinz-Dieter Schmidt em Joinville. Com investimento de 8,7 milhões de reais por meio do governo do estado, as obras no espaço devem trazer uma estrutura moderna, com mais conforto e tecnologia para os pacientes. Já foram concluídas as demolições, a estrutura principal e a grande parte da cobertura, com as equipes atuando agora nas etapas de alvenaria, revestimento e rede hidrossanitária. A modernização vai ampliar a capacidade do setor para 42 leitos, sendo 2 de isolamento, além de oferecer ambientes mais humanizados e maior segurança estrutural. Essa ala, ela ocupa um local muito grande no nosso hospital, e faz muita diferença para a população não só joinvilense, que abrange os 26 municípios, mas todo o estado de Santa Catarina, pois o Hospital Heinz-Dieter Schmidt ele é habilitado em alta complexidade na cardiologia. Até o momento, todas as etapas de demolição foram concluídas e a estrutura principal está finalizada. Cerca de 70% da nova cobertura e 40% da instalação de telhas já foram executadas. Os trabalhos seguem concentrados nas fases de acabamento, como contrapiso e revestimento cerâmico. Em Santa Catarina, o sonho da faculdade virou realidade para milhares de jovens. O programa Universidade Gratuita se tornou a maior política estadual de acesso e permanência no ensino superior do país. Hoje, mais de 50 mil estudantes têm as mensalidades custeadas pelo governo do estado. O Universidade Gratuita é executado em parceria com o Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense, o Fundesc. O programa atende estudantes de todas as regiões do estado e 82% deles vieram de escolas públicas. As bolsas são destinadas a alunos de baixa renda matriculados em instituições comunitárias. O Universidade Gratuita, criado em 2023, já formou as primeiras turmas de bolsistas, como o educador físico Jackson e a psicóloga Bruna, que concluíram a graduação com o apoio do programa. Me apoiou muito, né? Eu sou uma pessoa de baixa renda, né? O programa Universidade Gratuita foi um incentivo para minha formação profissional. Foi aqui mesmo no estado de Santa Catarina que eu consegui encontrar a oportunidade para fazer a conclusão de uma faculdade de ensino superior. Bom, a Universidade Gratuita ele foi uma novidade que na minha vida chegou já no final da graduação, né? Eu estava no 5º ano da Faculdade de Psicologia aqui na Univille e já tinha uma bolsa anteriormente, né,
para que eu pudesse fazer o curso. E aquela bolsa, então, deixou de existir e, passou a ser a universidade gratuita. Mas foi bem tranquilo, assim, em questão de fazer o cadastro, retornos da universidade também. Depois da formatura, os beneficiados precisam cumprir uma contrapartida social, prestar até 480 horas de serviços à comunidade em até 2 anos. O objetivo é devolver à sociedade o conhecimento adquirido durante o curso. Bom, eu atuei em várias áreas. Eu atuei dentro da área de iniciação desportiva, dentro da área de natação, e também fiz trabalhos de contrapartida com trabalhos de reabilitação, né, que foi um programa dentro do período da universidade gratuita e iniciação desportiva para crianças e adolescentes. No meu caso, e no caso do Instituto, o principal objetivo deles eram palestras, relacionadas à psicologia. Então, eu faço isso hoje, faço palestras, oficinas, dinâmicas e também outras coisas, porque daí eu sou um pouquinho metida e vou ajudando no que eu posso, mas o principal objetivo, do Instituto eram as palestras. Desde a criação, o programa passou por ajustes para ampliar a transparência e o controle. As contrapartidas agora são exigidas apenas após a colação de grau e os mecanismos de fiscalização foram reforçados. Entre as novas medidas estão a reserva mínima de vagas para pessoas com deficiência, a divulgação antecipada dos editais e o uso de sistemas automatizados para detectar inconsistências nos cadastros. Já são mais de 50 mil benefícios concedidos pelo Programa Universidade Gratuita e também pelo Fundesc, em apenas 2 anos. Como um programa novo e de larga escala, ele é acompanhado de perto por todos nós da Secretaria de Estado da Educação. Além disso, 85% dos contemplados estudam e trabalham para garantir um futuro melhor na sua carreira. Isso mostra o tamanho da transformação que é o Programa Universidade Gratuita e também o Programa Fundesc. Segundo a Secretaria da Educação, a Universidade Gratuita é resultado de um processo contínuo de aprimoramento e diálogo com as instituições de ensino. A meta é garantir que mais catarinenses tenham acesso à universidade e que o conhecimento gerado retorne em benefícios para a comunidade. Santa Catarina se mantém entre os estados com menos taxa de desemprego do país. Entre janeiro e outubro deste ano, mais de 8.600 trabalhadores conseguiram uma colocação por meio do Sistema Nacional de Emprego. O Cine Santa Catarina atua como fonte, ou melhor, como ponte, entre quem procura trabalho e as empresas que precisam contratar. De janeiro a outubro deste ano, o Cine Santa Catarina ajudou 8.670 trabalhadores a ingressarem no mercado formal. O órgão faz o atendimento, o encaminhamento para as vagas e acompanha a contratação junto às empresas parceiras. O serviço público de intermediação de mão de obra tem sido uma das principais portas de entrada para quem busca recolocação. Atualmente, o Cine-SC tem mais de 8.000 vagas abertas em áreas como indústria, comércio e serviços. Aqui eu vim procurar a minha primeira vaga profissional na área mesmo, de curso superior. Tem bastante vaga aqui na área de programação e desenvolvimento de sistema. Aqui eu já encontrei até 12 em um só lugar. Agora, com ainda bastante empresa aí crescendo, com certeza vai ter mais para o futuro. Em Santa Catarina, o Cine possui 141 unidades distribuídas e mais de 22 mil trabalhadores cadastrados. Além do encaminhamento direto para empresas, o sistema realiza feirões de emprego e ações itinerantes em parcerias com prefeituras e instituições de ensino técnico. Neste ano, o Cine participou de mais de 20 feirões de emprego, aproximando empresas e candidatos. A proposta é reduzir a distância entre a oferta e a demanda de mão de obra e apoiar setores que enfrentam escassez de profissionais. Eu faço curso técnico em desenvolvimento de sistemas.
Estou procurando algo na área de tecnologia ou administrativo, que eu possuo um curso técnico em administração também. Os números do CAGED confirmam o bom momento do mercado de trabalho catarinense. De janeiro a outubro, o estado criou mais de 95 mil vagas formais e mantém a menor taxa de desemprego do país, de 2,2%. Os setores que mais contrataram são os de serviços, indústria, construção civil e comércio. Criado em 1975, o Sistema Nacional de Emprego é uma política pública de alcance nacional que oferece de forma gratuita intermediação de mão de obra, seguro-desemprego e qualificação profissional. O objetivo é garantir acesso mais igualitário às oportunidades e apoiar a organização do mercado de trabalho em todo o país. Além de proporcionar esta oportunidade, que foram mais de 8 mil trabalhadores só nesse ano que conseguiram através do Cine, nós temos os feirões também, que é uma grande oportunidade, e ali é conjugado com as empresas que já fazem a contratação de imediato. Então o Cine é responsável por muitas oportunidades de trabalho e Santa Catarina é isso aí. A Agência Nacional de Energia Elétrica manteve a bandeira tarifária vermelha patamar 1 para o mês de novembro, como ocorreu em outubro. Portanto, fica mantido o custo adicional de R$ 4,46 para cada 100 kWh consumidos. O cenário segue desfavorável para a geração hidrelétrica devido ao volume de chuvas abaixo da média e à redução dos níveis dos reservatórios. Para garantir o fornecimento de energia, é necessário acionar usinas termoelétricas, que têm um custo mais alto. O fim de semana foi marcado por temporais severos no Paraná. O volume de chuvas foi tão alto que em apenas 2 dias, cidades como Campo Mourão, Cianorte e Santa Helena já ultrapassaram a média histórica de acumulado de chuva para o mês de novembro. Nesta segunda-feira, o governador Ratinho Júnior autorizou o repasse de R$ 50 milhões ao Fundo Estadual para Calamidades Públicas, medida que vai garantir apoio imediato aos municípios paranaenses atingidos pelos fortes temporais. A decisão foi definida durante reunião no Palácio Iguaçu com secretários de Estado e prefeitos das cidades afetadas, que discutiram as medidas já adotadas e as próximas ações para auxiliar as famílias afetadas. Os prefeitos relataram casas destelhadas e prédios públicos e estradas danificadas, entre outros eventos. Segundo o governador, o foco inicial das ações será nos 38 municípios mais atingidos. Até o momento, 13 municípios já sinalizaram que enviarão ao Estado os pedidos para decretar situação de emergência, medida que permite o acesso mais rápido a recursos, além de facilitar contratações emergenciais de obras e serviços essenciais. Da parte do governo, nós estamos repassando da Secretaria da Fazenda 50 milhões de reais hoje para o FECAP, que é o Fundo de Calamidade Pública, para repassar para os municípios para óleo diesel, para colocar os maquinários, para fazer toda a limpeza das cidades, reconstrução de estradas rurais, colocar em caminhões-pipas para poder dar o atendimento aonde tiver qualquer tipo de abastecimento de água. Nós estamos criando uma linha de crédito da Fomento Paraná, de hoje para amanhã, de empréstimo para reconstrução de casa, reforma de casa que foi afetada, isso a um juro zero da Fomento Paraná, e também uma linha de crédito do BRDE, que é o nosso Banco Regional de Desenvolvimento do Estado, para as empresas afetadas. Além do aporte financeiro, o Departamento de Estradas de Rodagem vai disponibilizar cerca de 20 máquinas e operadores para auxiliar na reconstrução de vias e pontes em diferentes regiões. A Secretaria de Infraestrutura e Logística também colocou à disposição recursos para a reconstrução de pontes e bueiros danificados pelas chuvas. Desde domingo, a Defesa Civil Estadual tem enviado ajuda humanitária aos municípios. Entre as ações estão a distribuição de telhas, colchões, kits de higiene e limpeza, lonas e cestas básicas a partir das solicitações feitas pelos municípios. Estamos agora levantando mais dados, mais informações, principalmente acerca dos danos em obras públicas. Temos hospitais, creches, escolas que são danificadas e que podem ser aí reparados com esses recursos que o governador anunciou do FECAP.
E também todos os municípios já foram alertados na sexta-feira com relação à possibilidade das chuvas, né, pelo alerta do CIMEPAR. Na sexta-feira foi emitido o alerta, no sábado foram mais 4 alertas enviados a todos para se prepararem. Né, e, obviamente, agora na sequência nós vamos aí dar essa complementação de atendimento. Como que os municípios fazem? A orientação está sempre na página da Defesa Civil com relação a isso, mas nós já fizemos de forma individual a todos os prefeitos, todos os municípios, colocamos no chat agora disponibilizado a todos eles o link de acesso e a formalização que é necessária. Trata-se de recursos públicos, obviamente temos que tratar com seriedade e realmente fazer os reparos e obras onde foi danificado com os eventos. Conforme o último boletim da Defesa Civil, mais de 32 mil pessoas foram afetadas pelos temporais. 284 pessoas estão desabrigadas e 3.968 estão desalojadas. As chuvas atingiram praticamente todas as regiões do estado, com maior intensidade no norte, noroeste e oeste. Em alguns municípios, como Santa Helena, o acumulado de chuva chegou a 138,6 milímetros, próximo da média histórica de todo o mês de novembro. Para esta semana, a previsão do tempo indica que a chuva continuará no estado de forma mais irregular. E com as chuvas cada vez mais intensas e frequentes, a cidade de São Paulo organizou um simulado de evacuação na estação de metrô Jardim São Paulo. A ação buscou preparar funcionários do metrô para atuar em situações de alagamento dentro das estações. Equipes da Defesa Civil de São Paulo e funcionários do metrô se juntaram para executar protocolos internos de segurança e se preparar para eventuais emergências. A ação ocorreu no Jardim São Paulo Ayrton Senna, que em janeiro deste ano enfrentou um alagamento que inundou a estação. Na época, agentes da Polícia Militar participaram do resgate de passageiros. De lá para cá, o metrô de São Paulo investiu em uma série de melhorias na infraestrutura da estação, que incluem incrementos na drenagem e aumento da segurança operacional. O objetivo é minimizar os impactos das chuvas. Durante o simulado, que ocorreu na última sexta-feira, um grupo de alunos da turma de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho do SENAC, junto a outros voluntários, reproduziram 2 cenários. O de passageiros que embarcaram na estação Jardim São Paulo e usaram os trens para evacuar, e aquele em que passageiros desembarcam nos trens, mas se mantêm neles para sair do local. Cerca de 30 minutos antes de o simulado começar, as pessoas presentes ao redor da estação e cadastradas no sistema de SMS da Defesa Civil receberam um alerta indicando a realização da simulação. Além disso, o metrô reforçou a comunicação para minimizar o impacto na circulação de passageiros durante o simulado. Em uma situação real, o metrô de São Paulo aumenta a circulação de trens e envia vagões vazios, especialmente para a estação alagada. A população também conta com os alertas da Defesa Civil diretamente no celular para prever chuvas em temporais e, assim, evitar circular em locais de risco, como estações sujeitas a alagamento. A ação de sexta-feira faz parte dos esforços para melhorar a segurança nas estações paulistas. No dia 24 de janeiro deste ano, uma forte tempestade atingiu a cidade de São Paulo e provocou uma intensa enxurrada que invadiu a estação e interrompeu a circulação dos trens no trecho até que tudo fosse normalizado. O elevador da estação Jardim São Paulo foi totalmente danificado, exigindo uma reconstrução quase total. Para retomar o funcionamento, foi realizada a substituição de diversos componentes críticos do metrô. Agora intervalo e você vai ver a seguir. Montadoras Renault e Geely anunciam parceria no Brasil. Donald Trump diz que dias de Nicolás Maduro no cargo estão contados. E ainda, terremoto de magnitude 6,3 graus atinge Afeganistão e deixa 20 mortos. É depois do intervalo, então, voltamos em instantes. A vida
vida precisa de cuidados. E para garantir saúde, é preciso dedicação, presença, laços fortes e esforço constante. A Casan está passando por uma profunda reestruturação com investimentos recordes em infraestrutura de água e esgoto em todo o estado. Mais segurança no abastecimento e ampliação no saneamento com mais qualidade e eficiência. Governo de Santa Catarina e Casan. Cuidar da vida é nossa maior obra. Quer uma dose de realidade? O álcool aumenta a dose de violência. Aumenta a dose de câncer. Aumenta a dose de custo público. O álcool mata uma pessoa a cada 12 segundos no mundo. Até quem nunca bebeu uma dose pode ser vítima. Senadores, se o álcool faz mal à sociedade, tem que ter mais imposto. Lembra como estava a nossa cidade? Aí a prefeitura chegou chegando. De 2021 para cá, são mais de 130 obras concluídas. Só este ano foram 46 obras anunciadas e ou entregues. E o investimento em mais de 11 carros 0 quilômetro. Um total de 57 melhorias em 2025 para Garopaba. Tem obra por todo canto. E agora mais um pacotão de 45 obras e ruas para serem pavimentadas. Mas onde tem? Aqui tem. Aqui também 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 tem. Meu bairro de Cara Nova. É acessibilidade, segurança e conforto para você, trabalhador e família. E não para não. É muita obra ao mesmo tempo. Tem Praça do Siriú vindo aí e o Parque da Lagoa das Capivaras. E alô, Areias de Palhocinha! A máquina por aí vai demorar para desligar. São 26 ruas para pavimentar. É a prefeitura que mudou a cara de Garopaba em ação. É o maior investimento já realizado na cidade. É mais que trabalho, é servir nossa gente. Essa é a Garopaba pra frente, cuidando da gente. Sabia que 1 a cada 5 lubrificantes vendidos no Brasil é adulterado? E pode parecer óleo de motor, mas na verdade é algo muito pior. O óleo lubrificante falsificado danifica o motor e outras partes móveis do seu carro, aumentando em muito o risco de acidentes. Além do prejuízo, você pode estar colocando seu carro e sua vida em jogo. Então fique atento. Muitas vezes parece óleo lubrificante, mas pode ser veneno. Saiba como se proteger e compartilhe este alerta. Estamos de volta agora às 8h25. O príncipe William está no Brasil e nesta segunda-feira recebeu as chaves da cidade do Rio de Janeiro das mãos do prefeito Eduardo Paes. Os dois se encontraram no Pão de Açúcar, um dos principais cartões postais da cidade maravilhosa. O monarca britânico desembarcou no Rio para uma visita que se concentra na premiação da Fundação Earthshot Prize, que atribui anualmente 1 milhão de libras, 7 milhões de reais, para 5 projetos que abordam ameaças ao meio ambiente. Também no Rio de Janeiro, o príncipe William jogou vôlei na praia de Copacabana e futebol no Maracanã, com crianças que fazem parte de projetos sociais. Do Rio de Janeiro, o herdeiro da coroa britânica segue para Belém do Pará, sede da COP30, onde vai discursar representando o governo britânico e o pai, o rei Charles III, e vai também participar de reuniões bilaterais. As montadoras francesa Renault e a chinesa Geely anunciaram parceria no Brasil. As montadoras francesa e chinesa, já associadas em uma empresa de motores, selaram um acordo para ampliar a colaboração no país. Com a negociação, a Geely será acionista da filial brasileira da Renault. Após a operação, a empresa chinesa vai possuir 26,4% das ações da Renault do Brasil. A Geely terá acesso à fábrica e ao centro de engenharia da Renault em São José dos Pinhais, no Paraná, e aos quase 250 pontos de venda operados pela rede da empresa francesa.
De acordo com o comunicado dos dois grupos, a transação vai permitir ainda a entrada no país de novos veículos com baixas emissões de carbono. O valor da transação não foi divulgado. Os dois grupos já são parceiros na empresa Horse Powertrain, em operação desde 2024, que produz motores para veículos de combustão e híbridos. A Geely também adquiriu 34% da filial coreana da Renault Coreia, em 2022. A Geely é uma das principais montadoras chinesas. Em 2010, comprou a divisão automotiva da sueca Volvo. A Renault atualmente detém uma participação de mercado de 5% no Brasil e deseja dobrar o número em um prazo de 5 anos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que acredita que os dias de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela estão contados, mas minimizou os temores de uma guerra iminente contra o país da América do Sul. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu na última semana entrevista ao canal CBS. Na conversa, exibida no domingo, o republicano afirmou que acredita que os dias de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela estão contados. Mas o magnata aproveitou a ocasião para minimizar os temores de uma guerra iminente contra o país da América do Sul. Trump fez as declarações no momento em que os Estados Unidos enviam militares e navios ao Caribe, onde executaram vários ataques contra supostas embarcações que atuam no tráfico de drogas, ações que provocaram dezenas de mortes. Ao ser questionado no programa 60 Minutos se Washington entraria em guerra contra Caracas, o presidente respondeu: "Duvido, não acredito." Contudo, ao ser perguntado se os dias de Maduro como presidente estavam contados, Trump disparou: "Eu diria que sim, acho que sim." Maduro, acusado de narcotráfico nos Estados Unidos, afirma que Washington usa o tráfico de drogas como pretexto para impor uma mudança de regime em Caracas e tomar o controle do petróleo venezuelano. Mais de 15 ataques americanos contra embarcações no Caribe e no Pacífico mataram pelo menos 65 pessoas nas últimas semanas, sendo o mais recente no último sábado. Especialistas afirmam que os ataques que começaram no início de setembro constituem execuções extrajudiciais, mesmo quando tem traficantes conhecidos como alvos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou Rússia e China de realizarem secretamente testes com armas nucleares e prometeu fazer o mesmo. Em entrevista a um programa de TV americano, o republicano admitiu que não sabe com certeza onde estes testes estariam sendo feitos, mas garantiu que ocorrem em grandes profundidades subterrâneas. Trump ainda incluiu Coreia do Norte e Paquistão na lista de países que supostamente testam os arsenais. Rússia está realizando testes e a China também, mas não falam sobre isso. Vocês sabem, somos uma sociedade aberta, somos diferentes. Temos que falar disso, porque senão vocês vão publicar. Eles não têm jornalistas que escrevam sobre isso. Nós temos. O governo chinês negou as acusações nesta segunda-feira. A China sempre seguiu o caminho do desenvolvimento pacífico, mantém a política de não ser a primeira a usar armas nucleares, defende uma estratégia nuclear de autodefesa e cumpre seu compromisso de suspender os testes nucleares. Trump havia anunciado a retomada dos testes na quinta-feira em uma publicação nas redes sociais, minutos antes de se reunir com o presidente chinês Xi Jinping na Coreia do Sul. Antes disso, a Rússia informou que testou um novo míssil de cruzeiro e um drone submarino com capacidade e propulsão nuclear. O secretário de Energia de Trump, Chris Wright, minimizou a possibilidade de os Estados Unidos planejarem uma explosão nuclear, dizendo se tratar, na verdade, de testes de sistemas. Nenhum país, além da Coreia do Norte, realizou uma detonação nuclear nas últimas décadas. Um prefeito foi morto a tiros durante um evento público no oeste do México. De acordo com as autoridades, a região sofre com a violência ligada ao crime organizado.
Carlos Manzo, prefeito da cidade de Uruapan, no estado de Michoacán, no oeste do México, foi assassinado no sábado durante um evento do Dia dos Mortos, tradicional festividade mexicana. A cidade é o epicentro da exportação de abacate para os Estados Unidos. Era um homem simples, com princípios e valores familiares, que é o que falta na sociedade. Formávamos uma boa equipe de trabalho e estávamos iniciando todo o desejo de mudança para o país. Manzo estava no cargo desde setembro de 2024. Ele costumava patrulhar as ruas do município com colete à prova de bala e denunciava a situação de violência ligada ao crime organizado no local. Em setembro deste ano, o prefeito morto pediu apoio do governo federal à cidade. Nenhuma linha de investigação está descartada para esclarecer o ato covarde que tirou a vida do prefeito. Quero ressaltar que Carlos Manzo contava com proteção designada e em maio deste ano houve um reforço adicional. A presidente Cláudia Sheinbaum condenou o assassinato em postagem no X e convocou uma reunião com o gabinete de segurança. Em Michoacán, operam gangues de narcotraficantes como os cartéis Jalisco Nueva Generación e La Nueva Família Mexicana, designadas como organizações terroristas estrangeiras em fevereiro deste ano pelo presidente americano Donald Trump. Pelo menos 20 pessoas morreram em um terremoto de 6,3 graus de magnitude que atingiu o norte do Afeganistão nesta segunda-feira, 2 meses após um tremor letal na região leste do país. A tragédia dos tremores de terra voltou a sacudir o Afeganistão. O sismo ocorreu por volta da 1h da manhã no horário local, com o epicentro de Qom, na província de Samangan. De acordo com o Centro Geológico dos Estados Unidos, o fenômeno teve uma profundidade de 28 quilômetros. O Afeganistão tem um histórico trágico de tremores. No final de agosto, um sismo de 6 graus de magnitude atingiu a região leste do país. Uma tragédia que provocou mais de 2.000 mortes. Foi o tremor mais letal da história recente do Afeganistão. O país é abalado com frequência por tremores, em particular na cordilheira de Hindu Kush, que fica próxima da união das placas tectônicas eurasiáticas e indiana. Cientistas dizem que desde 1900, o nordeste do Afeganistão registrou 12 terremotos com magnitudes superiores a 7 graus. Uma operação para resgatar um trabalhador preso sob escombros foi brevemente interrompida após um segundo colapso nesta segunda-feira de uma torre medieval em Roma. Bombeiros trabalhavam na Torre dei Conti em Roma nesta segunda-feira, quando uma nova parte da construção medieval desmoronou. Os serviços de resgate foram mobilizados depois de um funcionário que trabalhava na reforma do prédio ter ficado preso sob escombros devido a um primeiro desabamento. Outros 2 trabalhadores foram levados ao hospital e um não se feriu. Após mais de 1 hora de buscas e justamente quando os bombeiros avistaram o trabalhador preso, uma segunda seção da torre ruiu, obrigando a equipe a recuar. Nenhum socorrista se feriu e a operação de resgate continuou. A Torre dei Conti, localizada no Largo Conrado Ritt, próxima ao Coliseu e ao Fórum Romano, era uma das mais impressionantes torres medievais da cidade. O trabalhador que estava no momento do desabamento da torre segue sobre os escombros. Segundo Lamberto Giannini, chefe da polícia de Roma, na Itália, esta é uma operação muito longa e complexa, porque o risco de desabamento é extremamente alto. Flamengo e Palmeiras venceram no fim de semana e continuam colados na ponta da tabela do Brasileirão. Os detalhes de uma rodada, de mais uma das rodadas do Campeonato Brasileiro, agora com Vinícius Pacheco, que chega por aqui. Boa noite, Vini, bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. Final de semana movimentado para as duas equipes que estão lá na ponta da tabela do Brasileirão. Flamengo venceu o Sport no sábado e assumiu a liderança, pelo menos dormiu na liderança, mas no domingo o Palmeiras voltou a entrar em campo e vencer novamente. Dessa vez foi
na casa do Juventude. A gente confere agora. Com o time reserva, o primeiro gol foi marcado pelo Bruno Rodrigues, aproveitando o cruzamento na área. O segundo gol do Palmeiras veio com esse golaço aí do Felipe Anderson. O segundo, um belo gol do Felipe Anderson e colocando o Verdão novamente na liderança do campeonato. Já o Bahia venceu em casa de virada. O Bragantino fez o primeiro gol e a gente confere agora. Cruzamento para a área e Matheus Fernandes abriu o placar. O Bahia foi buscar um empate com o William José em 2 cruzamentos para a área. Cruzamento de cabeça, William José empatou a partida e na sequência o William José novamente só empurrou para o fundo da rede e colocou o Bahia novamente na frente, a virada e mais 3 pontinhos para a conta. O Ceará também venceu em casa o Fluminense, a gente confere agora. O primeiro gol foi marcado pelo Galeano de cabeça e o segundo um golaço do Pedro Raul de fora da área, mandou no ângulo sem chances para o goleiro que ainda contou com um desvio. Já no jogo Vasco e São Paulo, o tricolor paulista fez a festa no Rio de Janeiro e a gente confere agora. Pênalti marcado com o auxílio do VAR, encontrão ali na grande área após a cobrança de escanteio e Lucas Moura fez o primeiro de pênalti. Já no segundo tempo, o Luiz Gustavo fez o segundo do São Paulo. 2-0 também para Corinthians e Grêmio. A gente confere agora os 2 gols do Timão. Cobrança de escanteio, Gustavo Henrique de cabeça fez o primeiro. Marcado o pênalti a favor do Corinthians, essa bola na mão na grande área. E o próprio Memphis Depay fez a cobrança e converteu para o Timão 2-0 para o Corinthians. Também no domingo, Internacional e Atlético Mineiro ficaram no 0-0. Partidas de sábado a gente passa os resultados porque o Cruzeiro venceu por 3-1 o Vitória, o Santos ficou no empate com o Fortaleza, Mirassol e Botafogo ficaram no 0-0 e o Flamengo venceu o Sport por 3-0. Passados esses resultados, a gente confere então como está a tabela do Campeonato Brasileiro. Então aqui o Flamengo e Palmeiras com a diferença apenas de 1 ponto na liderança do campeonato, Palmeiras então liderando, Cruzeiro com 60 pontos e o Mirassol com 56 fecha o G4. Na segunda parte da tabela do Campeonato Brasileiro, a gente confere lá a parte de baixo. Os times, então, da zona de rebaixamento, nenhum deles conseguiu vencer e se aproximar de Santos e Internacional para sair da zona da degola. E o Ancelotti convocou hoje 26 jogadores para as partidas contra a Tunísia e o Senegal, 2 times africanos que estão classificados para a próxima Copa do Mundo. Senegal, então, o Brasil enfrenta no dia 15 em Londres e a Tunísia o Brasil enfrenta na França em Lille. E a gente tem algumas novidades. Vitor Roque convocado pela primeira vez, Luciano Gilbá também convocado pela primeira vez e o retorno de Fabinho que não vinha sendo convocado desde a Copa de 2022. A escalação completa a gente confere agora na tela. Os goleiros então convocados foram o Bento e o Ederson do Fenerbahçe e Hugo Souza do Corinthians. Entre os defensores temos o Alexandro, Caio Henrique, Danilo, Éder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Luciano Gilbá, Marquinhos, Paulo Henrique e Wesley. Dos meio-campistas temos então os convocados Andrei, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho e Lucas Paquetá. Entre os atacantes temos o Estevão, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo, Vinícius Júnior e Vitor Roque. A novidade também, que vem jogando muito bem o Campeonato Brasileiro. Então a gente tem um grande desafio nesses 2 times. A gente tivemos algumas partidas com as seleções africanas, agora é outra escola, os times africanos que também estão classificados para a Copa do Mundo. Agora só pontuar alguma questão, Flamengo e Palmeiras tiveram jogadores convocados e serão prejudicados, porque os 2 times, durante a parada da FIFA, também terão jogos importantes, a parte final ali do Campeonato Brasileiro, e serão prejudicados, porque vão jogar sem seus defensores e também sem seus atacantes, no caso do Palmeiras.
Vamos aguardar, então, cenas dos próximos capítulos, tanto de um lado quanto do outro. É isso aí. Obrigada, Vini. Juntos a gente encerra por aqui, então, a edição de hoje do Pix News, convidando você para conferir a edição completa no nosso endereço no YouTube, Pix News HD. É só acessar e conferir tudinho por lá. Outras informações também no nosso site. A gente se encontra amanhã. Lembrando que na sequência, aqui na telinha, tem Cinepix. Muito obrigada mais uma vez, Vini. Um abraço e boa semana. Uma boa noite a todos. Boa noite, então, e não esqueça, a Pix TV conecta você ao melhor conteúdo todo dia.